Eu ia começar a desenhar. E aí eu me lembrei que uma pessoa fez um comentário numa postagem que eu fiz e eu achei interessante e aceitei a sugestão. Eu tenho feito algumas palestras sobre design de joias, porque eu atuo na área há muitos anos assim. Na verdade, migrei para a área de pesquisa e área acadêmica, mas pela necessidade de ter base para a gente poder conversar um pouco melhor sobre o que é o design de joias mesmo, não é? E assim, bom, para quem não me conhece, meu nome é Ingrácia, eu sou desenhista industrial, sou também formada, tenho um bacharelado em publicidade e relações públicas, na área de comunicação social. E fui professora durante muitos anos. Eu comecei na, dando aula em nível superior no Instituto Europeu de Design, na primeira e segunda turma daquele curso mais longo que eles tiveram. E depois fui para a Universidade Anhembi Morumbi, onde eu fiz um mestrado e doutorado em design. É uma área que eu trabalho desde 86, assim, né? Então, design de joias começou quando eu vim para São Paulo e eu fiz o curso de joalheria de bancada na escola oficina da Miriam Korokova, joalheira. Na verdade, tive aula com o Roberto, primo dela, e foi ele quem me incentivou muito a começar a desenhar, né, as peças, e em função até de eu já trabalhar com essa área de produto. E aí, nesse meio tempo, surgiu em seguida um concurso que foi da Avon, que era para se desenvolver uma coleção para Luísa Brunet de bijuterias, né? Então eu participei, aí eu ganhei esse concurso e fiz essa coleção para eles e mais duas depois, né? E foi onde eu mais aprendi, de fato, sobre design de joias. Acho que cabe aqui até a gente falar um pouco já sobre isso. O que, que é o design de joias? Quando a gente fala em joias, na verdade a gente está falando de um setor que tem basicamente três segmentos distintos, né? Que é o setor, que é o segmento de joia e materiais preciosos, as joias chamadas joias folheadas, que popularmente são conhecidas como semijoias, né? E a gente não consegue mudar esse nome, embora a gente tenha certeza que não existem quase joias. E o segmento de bijuterias. Para o designer, a diferença de desenhar para um ou outro está justamente no conhecimento técnico, de público, principalmente, e dos processos. Então, o designer ele pode trabalhar para qualquer um desses três segmentos, desde que ele entenda para quem ele está desenhando. E esse talvez seja o ponto principal na questão do design, que eu gostaria de trocar ideias com vocês e conversar a respeito disso. No Brasil, a gente tem uma grande confusão em torno desse conceito do que seja design. Apesar da gente já ter muitos escritos e muitos teóricos já escreveram sobre isso. Se alguém tiver interesse em bibliografia, eu posso sugerir. Mas, assim, no design de joias, a gente precisa ainda esclarecer um pouquinho mais do que é esse trabalho, né? De como é que o que nós, de fato, estamos querendo propor quando nós nos apresentamos como designers de joias, né? Então, é designer de joias quem desenha para o segmento de bijuterias, quem desenha para o segmento de folheados e quem desenha para joalheria, tanto a joalheria mais comercial, como a gente chama, ou a alta joalheria.
e com todas as nuances que a gente tem dentro dessa produção joalheira. Eu, como desenhista industrial, tenho um pensamento via design de produto, né, que é a minha área. E quando eu fiz a escola de joalheria, eu entendi muito do processo de produção, que eu acho que ele é importantíssimo, né? Você só pode desenhar um produto se você conhecer de fato como ele é feito, né? Senão você fica só ilustrando coisas. Eu posso imaginar uma geladeira que eu adoraria ter, mas se eu não souber como uma geladeira é feita, eu não posso projetar isso. Da mesma maneira, um carro, né? Eu posso projetar um carro. O desenhista industrial projeta carros, mas eu preciso conhecer como isso é feito. Eu preciso conhecer as limitações disso também. É a mesma coisa com a joia, né? É a mesma coisa com lápis, é a mesma coisa com óculos. Eu preciso entender, eu tenho que ter conhecimento do processo. Eu não preciso fazer necessariamente, mas eu tenho que saber como ele é feito. E preciso conhecer as limitações, né? Os materiais. E a base disso tudo está no conhecimento de público. Então, quando eu falo que eu faço desenho de joias, design de joias, eu estou falando de um processo que é diferente do desenho, tá? Então, assim, a gente agora está falando até de fazer um fórum, ele vai acontecer, para a gente discutir desenho de joias, a representação gráfica, né? Quando eu falo em desenho de joias, eu estou falando de outra coisa que não é exatamente só o design. O desenho é uma ferramenta do design. Ele é uma das etapas do processo de projeto, né? O projeto de design ele é muito mais amplo do que isso. Quando eu chego a pegar o lápis para desenhar uma peça, seja ela o que for, é porque eu já pesquisei antes, né? Esse universo de pesquisa que está envolvido em design é o que faz toda a diferença dessa atuação profissional, né? E assim, hoje muitas pessoas entram na área de joalheria com, assim, porque tem bom gosto, de fato tem, algumas têm, porque sabem desenhar muito bem, e aí, eu sei desenhar, então eu vou desenhar joias, é um mercado que me permite entrar. Mas, na verdade, quando a gente se apresenta como designer de joias, a gente deveria, né, estar falando de uma outra coisa, né? Quando eu comecei a trabalhar com indústria, foi uma coisa assim que esse concurso da Avon que eu ganhei naquela época, me levou para um universo que eu não tinha tido contato antes, né? Que era esse universo de produção em larga escala. E você imagina, a Avon naquela época, isso foi talvez ali em torno de 94, não me lembro mais direito, eu precisaria dar uma olhada a data precisa, mas naquela época a Avon tinha 400 mil revendedores. Se a gente pensar que cada revendedora poderia ter uma peça na mão, a gente está falando de 400 mil peças, né? E quando a gente pensa nisso, até assusta, né? Você fazer uma produção de 400 mil peças. Só que era preciso entender o universo de público da Avon, né? Então, assim, qualquer coisa que eu pudesse pensar e projetar, eu tinha que ter muito claramente que isso ia ter que ser produzido de alguma maneira, e aí tem custos, né? E a Avon tem limitação de custos. Tendo limitação de custos, tudo eu vou ter que pensar até esse patamar, né? E fazer uma joia para uma produção tão grande assim, eu preciso entender que processos são esses, que materiais são esses, que tipo de acabamento é esse, voltado para esse público ali que a gente entendeu no começo, né? Então, é mais do que criar, não é? É assim, eu não podia só criar. Quando eu comecei a fazer joalheria na bancada, eu também comecei a fazer modelagem em cera,
foi uma coisa meio empírica, assim, né? A gente pegava a cera e foi testando, porque na época, imagina, anos 90, a gente não tinha informação de muita técnica, a gente não conheceu aqui em São Paulo pessoas que fizessem já isso, tinha fora, a gente importou aqueles os tubinhos, taruguinhos de cera, e aí a gente foi testando processos para fazer, né, para executar uma peça. Não tinha tanta técnica assim apurada, né, na época, foi uma coisa que a gente foi descobrindo. E naquela época isso foi uma coisa que me chamava muita atenção, assim, quer dizer, de processo, né? Eu que vinha de uma área de desenho industrial, que entendia o desenho ali até o produto ali no final, na hora em que eu começo a fazer modelagem em cera e que eu tenho a possibilidade de fazer uma peça que era uma expressão minha, né? Eu vi um outro caminho de expressão mesmo, pessoal, né? Não era uma coisa que eu pudesse dizer aqui eu estou fazendo design. Não, não era. Eu ali eu fazia uma coisa que era uma expressão minha, né, pessoal. Então, se eu pensasse numa flor, essa flor era alguma coisa que eu queria fazer naquele momento e que a plasticidade da cera, da escultura na cera, né, me permitia chegar num resultado que me interessava naquele momento. Se eu quisesse, imagina eu querendo fazer essa mesma flor para 10 pessoas, eu preciso saber se essas pessoas vão gostar da mesma flor que eu gosto. Imagina eu fazendo a mesma flor para 400 mil pessoas. Será que é a mesma flor que as pessoas gostam? Então, eu tenho que ter um entendimento de público quando eu faço design, que é totalmente diferente desse meu processo empírico aí, né? Que eu experimentei fazer formas. E adorei fazer, tenho que dizer, ainda gosto de fazer isso. Mas eu entendo perfeitamente que é outra coisa, né? Um outro departamento aqui do lado que funciona de outro jeito. Quando uma empresa me procura para fazer uma coleção, eu tenho que pensar de outro jeito, né? Então, foi o caso da Avon. Teve uma coleção de prata que eu fiz para uma empresa grande também e foi uma experiência muito interessante, né? Oportunamente eu posso talvez falar dela, ainda preciso, vou conversar com eles, mas tinha todo um entendimento de contexto daquela coleção de prata, e eu sempre gostei muito de desenhar prata, né? A prata eu acho que ela é uma joia acessível, né? Ela não tem essa coisa da alta joalheria. A prata ela te permite formas mais volumosas, né? E com um custo mais razoável para as pessoas. Então, eu tenho, talvez por conta da minha visão de desenho industrial, eu sempre pense muito nessa questão da disponibilidade disso que eu crio para as outras pessoas, né? Então, assim, para quem eu crio, qual é a minha intenção com isso? Eu quero uma peça para um público muito reservado, eu quero uma peça para museu, eu quero uma peça que eu quero vender isso, eu quero viver disso. Então a prata me dava isso, né? A prata, quando eu desenhei coleções de prata, muito em função disso, de que ela era uma coisa mais acessível, tanto para o investimento inicial, né, como produtora, e como também para esse meu público, né? Era o público também que me cercava. Então, esse entendimento de acesso, né, a mercados, enfim, é uma coisa que norteou muito também o que eu fiz. E faço ainda, agora menos, né, porque eu acabei partindo muito mais para essa área de pesquisa, embora, além de todo esse trabalho feito com empresas, eu tenho tido duas lojas, né? Eu cheguei a ter duas lojas, uma em Alphaville e uma no Guarujá, que durou 8 anos, essa loja. E a loja do Guarujá também me deu muita experiência de público, porque foi muito curioso observar de quando nós abrimos até quando nós saímos de lá, a mudança de público do Guarujá. E isso também me deu uma percepção muito delicada, né? Muito sutil dessa linguagem de produto
e adequação a públicos diferentes, né? Porque o público do Guarujá veio mudando ao longo dos anos. Então, a experiência com loja, para mim, foi muito importante, de estar em contato com o meu público lá na ponta, né? E de ter esse retorno, para mim, foi muito interessante. Não que a criação fosse reativa, ela nunca foi. Eu sempre pesquisei e achei sempre muito importante, e é para o designer, ele tem que estar um pouco antes do que te retorna a ponta lá, o teu cliente final, né? Porque o trabalho do designer é muito anterior a isso. Então, da mesma maneira que se eu for para a Europa hoje fotografar uma vitrine do que está acontecendo lá fora, e eu trouxer isso e replicar aqui agora, eu estou só replicando o que está lá fora, eu não estou antevendo uma tendência. A tendência é maior que isso, né? A tendência ela é anterior ao que a gente vê na vitrine, é anterior do que está na revista. Então, esse olhar, essa antena ligada com o mundo é uma atribuição do designer, sim. E assim, só para a gente terminar essa conversa, essa primeira conversa nossa, assim, uma coisa que é importante da gente falar é que o design não é só o desenho, né? Então, só para a gente poder conversar um pouco mais, o desenho é, como eu falei antes, uma ferramenta do design. E assim, eu saber ilustrar ou saber especificar no desenho técnico essa joia não é exatamente o que está fazendo de mim um designer, mas esse processo que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais. Obrigada por me ouvir por enquanto. Vamos trocando ideia.